Olá, ouvinte do podcast Mães e Abraços. Que saudade de você! Seja muito bem-vindo aqui nessa plataforma, nesse lugar. Meu nome é Deise e estamos aqui para mais um episódio. Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Mães e Abraços. Eu também estava com muitas saudades, muitos meses sem gravar, mas aí nós recebemos um convite e nós estamos retornando com o coração cheio de alegria, motivadas, né, para retomar o nosso podcast. E sinta-se à vontade. Hoje eu tenho o privilégio de receber Deilane Monteiro, psicóloga, minha colega de profissão, minha amiga também, maravilhosa, mãe do Vini, mãe do Felipe. Seja muito bem-vinda, Deilane, e brilhe no palco do Mães e Abraços. Ei, meninas, boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? É sempre assim, um prazer gigante. Primeiro porque a gente aprende muito aqui nesse espaço, né? Que é de mães, que é de abraço, que é de acolhimento. E eu acho que os temas, né, que a gente vem propondo, que vocês vêm trazendo para a gente, são super relevantes e importantes. Não só para o mundo da psicologia, mas principalmente para o mundo das mães, né, e de seus filhos. Então, assim, eu fico muito feliz de poder participar. Quero agradecer desde já a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Gente, o tema de hoje é invalidação na família e na escola. Quais as consequências para o processo de construção da autoestima e autonomia? E aí, para começar a nossa conversa bem da base, né? A gente quer, Deilane, discutir sobre o que significa validar uma criança. O que é um cotidiano familiar e escolar onde a validação acontece? Pois é, eu acho que a palavra já direciona a gente bastante, né? Validar. Ela traz a questão do legitimar. E o que é o legitimar? Aceitar, reconhecer. E o que eu mais vejo hoje, não só no ambiente dentro das nossas famílias ou aqui no consultório, mas também nas escolas, é que a validação da infância não acontece. A infância tem um lugar, né, historicamente falando, assim, obscuro. A infância não era aceita, historicamente. Então, ela continua lutando para um lugar melhor. E como eu estou aqui na clínica e atendo muitas famílias hoje, eu fico vendo que, às vezes eu olhava assim e falava, meu Deus, será que esse é um problema que eu percebo aqui na minha casa, como mãe? Será que é um problema que eu percebo na escola do meu filho ou em outra escola que a vizinha me contou um caso? Mas não, é um problema social, né? E que a gente tem que ter um olhar maior e com mais direcionamento e conhecimento, porque a gente tem que tentar modificar. Então, a validação, ela é o reconhecimento dessa criança. E como que a gente faz para reconhecer? Porque essa é uma pergunta que a gente tem que pensar no sentido, será que a gente faz isso? Ou a gente acha que faz? Eu já pensei sobre isso. Será que eu valido meu filho? Em que momento que eu estou validando? Então, são perguntas que a gente tem que colocar aqui na mesa para a gente pensar assim, é um exercício, tá? Não tem nada pronto. A gente precisa fazer essa construção do pensamento para que ocorra a ação. A criança, como ela foi por muito tempo, né, recusada socialmente, né, sem voz ativa, a criança incomoda, esse ambiente não é para criança, se eu estou aqui com a criança, eu tiro o conforto do outro adulto. Acabou se construindo ali as características que não são, talvez, um modelo para se viver em sociedade. Porque se eu estou no restaurante e a criança faz barulho ou derruba comida, não está ok. Se eu estou na escola e eu tenho uma criança que questiona sobre regras, não está ok. Se eu estou em casa e eu tenho uma criança questionando o meu modelo de educação, não está ok. Então, essa validação ela não acontecia. Aliás, infelizmente, muitas vezes ela não acontece, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque no ritmo da nossa vida, nós também podemos cometer esse grave erro, né? Eu digo grave porque o que causa, o que vem depois de não se fazer isso, essa validação, é muito grave. Então, assim,
eu vou abrir aqui uns espaços assim, para a gente comentar sobre alguns casos clínicos para que a gente possa refletir junto, né? Há um mês e meio atrás, eu recebi uma família com uma criança com um problema muito sério na escola. Uma criança, sabe o menino modelo? Um menino bonito, dócil, educado, excelente aluno, 10 anos de idade, numa escola super bacana aqui em Belo Horizonte. E aí, essa criança começou a dar um problema, porque ele chegou em casa e ele chorou e falou assim: eu não sou bom em nada. Em nada. Eu sou uma péssima pessoa. Você imagina a mãe, o pai escutando isso dessa criança, né? De 10 anos. Por quê? E aí que vem a questão. Por que essa criança né, chegou a pensar que ela não era boa em nada? Pela invalidação. Principalmente das falas de incômodo dela. Então, era uma criança muito inteligente, com excelentes notas, um menino com boas relações sociais na escola, mas o fato dele não estar, talvez, dentro do que a própria cultura de ser menino, porque menino tem um modelo, não tem? Assim como a menina tem um modelo, o menino não tem que ter um modelo? Então, o menino que não gosta de futebol está fora do padrão, um menino que quer dançar um balé está fora do padrão, e aí ele leva isso para a escola e ele é reforçado que ele realmente está errado. Né? E aí a gente começou a entender assim, poxa vida, essa criança está entrando num sofrimento e acreditando realmente que ele não tem importância porque não foi validado. Porque quando, às vezes o paciente fala comigo assim, a criança, né, o paciente, Adelaine, mas eu não sou bom, o caso dele, eu não sou bom mesmo, porque eu não consigo jogar futebol, porque eu não tenho habilidade, porque aí 90% dos meninos da minha sala fazem isso. E quando eu fui muito criticado por eles e pedi ajuda ao professor de educação física e à minha professora, eles falaram assim aqui, para de trazer problema, para de mimimi. Então, eu invalido o sentimento dessa criança, que ficou incomodada, se sentindo fora de um padrão que é imposto mesmo socialmente, mas que a gente também precisa quebrá-lo. E aí, isso vira, se você não para e faz um ajuste, isso vai na correnteza. Então, hoje, né, após um mês desses problemas, a gente está fazendo um acompanhamento e vendo assim, ele está certo no sentimento dele. Ele foi invalidado. Não foi legítimo, porque você já pensou como que é grave quando eu falo assim, você está triste por causa disso? Eu não acredito. Nossa, Kaline, você está muito brava. Nossa, você tem que aprender a controlar isso. Você não pode agir dessa forma. Mas eu não tento validar o que ela sente, o que você sente, e isso coloca tudo a perder no comportamento. E qual que é o prejuízo? Vocês fazem ideia, meninos, de qual que seja o prejuízo disso numa corrente? A pessoa para, né? A pessoa para e começa a acreditar fielmente ali que não faz sentido, que ela não tem habilidades, que ela não é aceita. Muitos pais falam assim comigo, Delaine, mas às vezes eu forço o meu filho, eu treino a frustração dele, porque eu preciso fazer uma criança autônoma, que funcione. E aí, né, gente, vamos lá na psicologia, porque por muito tempo lá na universidade, a gente aprendia assim, tá? Eu acho que a gente tem que dar a mão à palmatória, né? Nós aprendíamos que precisava se construir autonomia. Ok, só que não no modelo da universidade. A autonomia é construída por exemplo. Autonomia não é você pegar a criança e colocar ela para fazer sozinha, para sofrer, para... Não. Você faz junto com ela, você exemplifica, você demonstra como faz. Você funciona no seu cotidiano e de repente seu filho está fazendo igual a você. Sabe? Então, quando a gente tem uma validação da criança, ela se torna capaz, porque ela se reconhece capaz. Legitimar é muito isso, né? Quando eu torno meu filho legítimo, pela palavra lá do dicionário, né? Eu estou legitimando como filho verdadeiro, ou estou legitimando o sentimento, a pessoa, ele acredita e se torna. Olha que importante. Quando ele acredita nele, ele se torna. Então não adianta você falar com a criança assim, com esse cliente meu, né, de 10 anos. Eu fiquei tão chocada porque ele é tão maravilhoso, mas eu também não queria usar nada clichê com ele assim. Não, mas você é bom nisso. Não. Eu coloquei ele para pensar. Mano, vamos fazer o contrário? O que você vê em mim?
Ai, não, porque você é criança, você é adulta, né? Você sabe muitas coisas. Não, mas como que você me vê? Aí você é legal, você é divertida. E ele começou a falar tanta coisa minha no olhar dele. E aí eu falei, eu também vejo isso em você. Nossa, você viu como que a gente é parecido nisso? Nossa, a gente gosta disso igual, né? E aí ele falou assim, ai, Dani, então sou bom nisso, né? Igual nadar, né? Ele não gosta do futebol, mas gosta da natação e é medalhista. E fala assim, mas eu não sou bom. Porque ele acreditou nisso, porque invalidaram nessa criança, no sentir, na funcionalidade dele. E aí a gente vai, sim, modificando, né, o olhar da criança sobre essa questão, pegando essa criança. Aqui na... Daisy? Eu estava aqui, enquanto você falava, pensando exatamente sobre isso. É acreditar no que a criança traz, em quem ela é acreditar quando ela expressa uma emoção, no sentido, né? E colocando em uma palavra mais simples, eu fiquei pensando assim, Delaney, será que a gente diria isso para uma amiga? Né? Bem o exemplo que você trouxe. Se uma amiga chegasse para a gente e falasse assim, olha, eu tô triste porque eu não consegui, sei lá, fazer qualquer coisa, o que a gente diria, né? E como a gente trata as crianças desacreditadas mesmo, naquilo que elas trazem, no que elas sentem, no que elas falam. Então, não é só no fazer em si, né? Você falou sobre o fazer em relação à autonomia, mas em quem ela é, né? A gente acredita nessa criança, de fato, nas coisas mais simples mesmo do cotidiano, né? No que ela diz, na maneira como... E antes disso, a gente presta atenção, a gente olha para essa criança, a gente sente essa criança, e é um desafio para todos nós, porque a gente normalmente está num ritmo muito mais acelerado, porque a gente tem dificuldade de se sentir, primeiramente, e aí como que a gente vai sentir a nossa criança? Como que a gente vai sentir o outro? Então, é um convite para também desacelerar, né? Eu reconheço o outro também à medida que eu desacelero e presto atenção no outro, no que ele está vivendo, no que ele está me mostrando, no que ele está trazendo. Hoje, eu atendi hoje eu fico muito triste, sabe, Delaney? Muito triste, porque essa invalidação, ela acontece em todos os lugares que a criança frequenta, sabe? Participa. Na família, na escola, numa consulta médica, né? Numa aula de natação, de futebol. Assim, eu percebo um despreparo das pessoas que trabalham com criança, né? E elas invalidam essa criança com essas frases, esses preconceitos, né, culturalmente construídos. Hoje eu atendi uma mãe de 19 anos. Ela estava com um bebê de 3 meses. E o bebê estava chupando a mãozinha, e ele estava meio nervoso. E aí eu falei para ela assim, eu via que ele estava querendo o peito. E aí eu perguntei assim para ela assim, eu acho que ele está querendo é peito. Aí ela foi e falou assim, não, mas eu não vou dar não, porque a pediatra já disse que ela está muito gordinha. Aí eu falei, ela mama mamadeira também? Não, não, ela só mama peito. Mas que ela está muito gordinha. E para eu não deixar ela mal acostumada, dando peito o tempo inteiro. Ai, meu Deus, aquilo foi uma facada no meu peito. E a bebezinha assim, chupando a mão. E eu falei assim com ela assim, eu falei, não, 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 aqui a pediatra, ela te informou errado. Sabe por quê? O peito não é só alimento. O peito é regulador emocional. Então, o bebê, ele vai chupar peito para todas as emoções que ele está vivenciando. Se ele está com sono, ele vai mamar no peito. Se ele está triste, se ele está nervoso, se ele está com alguma inquietação, ele vai mamar no peito. Porque o peito também é um regulador emocional para o seu bebê. Então, dê peito. Dê peito quando ele pedir, dê peito, né? Atenda a necessidade dele, porque às vezes ele não está pedindo peito porque ele está com fome. Às vezes ele está pedindo peito e que ele quer só o seu colinho, o seu acalento, se sentir amado, se sentir confortado, sabe? Então eu fico assim, eu lamento muito. E eu acho que assim a gente já caminhou, mas que ainda tem assim um caminho muito largo, sabe, para a gente trilhar.
porque essas informações, esse conhecimento que a gente tem sobre desenvolvimento infantil, sobre o cérebro da criança, sabe? Esse conhecimento, gente, a gente precisa expandir para que outros profissionais também sejam alcançados, né? E que as famílias não sofram tanto, e que, principalmente as crianças, porque elas são as vítimas dessas situações, né? Que elas não sofram tanto com esses preconceitos, sabe? Com essas crenças errôneas de que, eu não vou dar peito porque senão ela vai ficar mal acostumada. A crença de que a criança é má, como a Delaine falou, né? E essa raiz histórica de que o que a criança pede ou o que a criança faz, a criança está sempre errada, então precisa ali do adulto o tempo todo para dizer não, para fazer, enfim, para tirar a vida, né? Porque é isso que os adultos fazem com as crianças, é tirar a vida, é silenciar, é roubar esse potencial, né, do movimento, o prazer de descobrir, o prazer de tocar. Gente! E é questão da hierarquia, né? Porque tem um adulto, quando você falou da pediatra, pensa bem, a pediatra falando sobre deixar mal acostumado. Numa coisa que está muito mais, né, sobre a questão da ordem biológica da criança, sobre regulação emocional, nada tem a ver com deixar mal acostumado, né? Estava vendo outro dia uma colega também, psicóloga, o nenenzinho dela está com 13 dias hoje, ela brincando, como que foi? O mobiliário desse bebê sou eu, né? Porque o bebê está o tempo inteiro, claro, em cima dela, né? E aí ela fez isso, né? Provocativa mesmo na internet, falou assim, gente, é isso, tem que estar aqui. É mais do que, não é necessidade fisiológica, o bebê precisa disso. E esse desrespeito, ele vai transbordando, né? No outro caso clínico, que eu também estou indo em movimento com ele agora, um menininho de 11 anos, com os comportamentos, né, padrões, assim, da idade ali da pré-adolescência, então, muito palavrão, conflito com os colegas, em sala de aula. E aí, quando eu vou conversar com a coordenação pedagógica dessa escola, a coordenadora fala assim comigo, olha, eu estou desconfiando, e muito sem jeito de falar comigo, assim, eu estou suspeitando, desconfiando, e era um diagnóstico que ela queria, assim, tipo, psicopatia, tá, gente? Aí eu, dando trela ali para ela, assim, mas o que você tá... Não, porque ele é muito agressivo, e assim, ele é irônico, tá? Ele é muito irônico, e ele tenta me manipular, e a psicóloga pensando, nossa, manipulação, desenvolvimento neurológico, 11 anos, tá, mas, né, ele tenta me manipular o tempo inteiro, e olha, eu falo com ele, explico, sabe, com muito amor, sabe, gente, ela explicava tudo com muito amor, com muito acolhimento para ele, e ele ficava irônico, calado, olhando para a cara dela, e não respondia nada, e olha, Delaine, ele não me responde nada, olha que falta de respeito, ele fica calado, olhando para mim, não me responde nada, mas quando ele sai, ele chuta a minha porta. Eu falei, ele tá te respondendo, espera aí, deixa, talvez não da melhor forma que você gostaria, mas ele tá te respondendo. E aí, eu quero falar sobre esse caso, porque olha que lindo que foi isso, tá? E aí eu fui conversar com esse menino, que é um dos meus amores, todos são, mas ele é um dos meus amores aqui no consultório. E aí eu virei para ele e falei, a mãe muito preocupada, a mãe é psicóloga, uma amiga querida também, que eu conheci, né, como psicóloga do filho, mas também está, né, na nossa área de atuação. E ela falou assim, como que a gente vai fazer, Delaine, para modular esse comportamento? O que eu estou fazendo de errado? Olha aqui para mim, o que está faltando alguma coisa? Seja sincera. Eu falei, calma. Vamos perguntar para a pessoa que tem que responder essa pergunta? Não parece óbvio? Gente, eu fui, chamei ele, estava eu, ele e a mãe, numa sessão online, né? E ele mora numa cidade aqui também da Grande BH. E ele falou, eu falei assim, Fulaninho, olha, tem toda essa história de que acontece isso na escola, que você fica bravo com os meninos. Aí ele falou assim, mas deixa eu te falar. Eu falei, claro. E ele começou a me explicar primeiro por que ele ficava bravo. Lição 1, o gatilho para ele da braveza toda ali exposta. Depois, mas e aí, a coordenação e tal? Ele usou o mesmo termo da coordenação, mas eles me tratam com ironia. Eu tento falar o que está acontecendo, eu sou sempre o errado. Não existe possibilidade de eu estar certo. Então, eu também sou irônico, e ele afirma que ele era irônico. Tá. E aí, né, tem aquela coisa que é muito difícil, sabe, Fulano? Porque você fala os palavrões e tal, isso ofende. Realmente é chato. Eu não queria fazer isso, mas eu chego num limite que eu fico tão bravo que eu quero fazer isso. Eu falei, eu entendo. Eu sei como é que é, eu entendo e tal.
Aí, conversa vai, conversa vem. Eu falei, olha aqui, quem sou eu para falar o que eu posso mudar em você? Você concorda? Eu sou psicóloga, eu estudei sobre comportamento, mas eu acho tão desrespeitoso isso de eu falar assim, ó, você vai fazer isso, isso, isso. O que você acha da gente pensar junto? Você poderia, o que você acha que você poderia fazer para a gente melhorar? O que eu fiz aí, gente? Eu coloquei ele pertencendo ao processo dele. Ele é o dono do processo, sabe? Isso foi tão importante para ele. Mãe, né? Mãe é uma coisa danada. Que a mãe dele me ligou 5 dias depois da sessão, chorando. Falei assim, tem 5 dias que ele não fala palavrão. Por quê? E assim, parece uma coisa pequena, né, gente? Mas sabe o que é isso? Ele criou uma estratégia para ele parar algo que não estava legal, para ele. E mais do que isso, porque eu dei um espaço, e ele reconhece isso, dentro do processo terapêutico, que ele é o dono, ele é o protagonista. Ninguém dá o papel de protagonista para criança e para adolescente. Ninguém, sabe? Então, assim, esse é o caminho, né? Muitas vezes eu aqui no consultório, eu falo assim, ó, eu não posso tomar a decisão. Quantas vezes eu repito isso para criança? Ah, porque eu tô bravo. Esse clientinho mesmo de 3 anos aqui de perto, ele entra aqui no consultório e eu não posso fechar a porta. E aqui é o consultório, né, na residência, então tem quintal, tem brinquedo, meus meninos, tem tudo. E ele fala assim, eu não fecho a porta. Tá bom, eu quero que esteja confortável para você. Aí ele entra. Vocês estão entendendo, gente? Como que funciona? Sabe por quê? Porque quando a gente libera e respeita o espaço do outro, o outro funciona junto com a gente. Agora, enquanto a gente é barreira, enquanto a gente faz imposições, proíbe, machuca, não existe relação. Existe uma forçação de barra, relação não. Verdade. O Delane, eu lembro, né, quando eu fazia estágio na clínica infantil. E aí, depois de 6 meses de acompanhamento, aí os pais iam e falavam assim, nossa, muito obrigada, meu filho, minha filha, nossa, mudou completamente, que bênção, nossa, mas você foi nossa salvadora, o que você fez para transformar a vida do meu filho? E aí, eu não falava isso, né? Mas a vontade que dá era dizer assim, não, eu não fiz nada, não. Eu só escutei, eu só enxerguei, eu só brinquei, eu só tive espaço para que ele existisse. E eu acho que é isso que falta, sabe? É a gente criar espaços, é a gente permitir que a criança é vista. Quer ver um exemplo? Eu gosto sempre de trazer exemplos aqui da minha casa, né? O meu filho, ele tem 6 anos e eu tenho a Helena de 1 ano e 6 meses. Meu filho de 6 anos é o primogênito, ele sempre comeu a gente dando na boca dele. E aí, a Helena, de 1 ano e 6 meses, pasmem, ela almoça, ela janta, ela toma café, ela come todas as refeições sozinha, sentada na mesinha, na cadeirinha dela, comendo sozinha. E o meu filho de 6 anos, ele só come se a gente der na boca. E aí, o meu esposo, ele fala assim, Tomás, mas você já tem 6 anos, rapaz. Você já é um homem. Olha aí para sua irmã que tem um ano e já comendo sozinha. Ah, não, por amor de Deus, Tomás, já está na hora de você virar homem e comer sozinho. Gente, e aí eu fui explicar para o meu esposo, né? E eu falei com ele assim, amor, ele não sabe nomear, né, para mim, o que ele está sentindo. Então, ele faz pedidos deslocados. Na verdade, amor, quando ele diz assim para mim, me dá, mãe, comida na boca, todo dia ele fala. Eu ponho o pratinho lá e ele fala, mãe, me dá comida na boca. E aí, quando ele fala, mãe, me dá comida na boca, na verdade, amor, ele está dizendo assim, mãe, eu senti sua falta. Mãe, eu preciso da sua atenção. Eu preciso me sentir visto, me sentir amado. E quando você me dá comida na boca, eu me sinto amado. E aí, outro dia, eu fiz uma brincadeira com ele, e uma das perguntas da brincadeira é: o que a sua mãe faz que você se sente amado? Gente, sabe qual foi a resposta dele? Pegar água para mim. Então, assim, ele muitas vezes do dia, ele pode estar do lado do filtro, mas ele fala, mãe, pega água para mim. E eu me esforço, gente, para pegar água para ele. Na visão do meu marido, né, eu vou
criar um menino mimizento. Na visão do meu marido, ele acha que é um menino preguiçoso, tá fazendo hora com a minha cara. Tomás, olha aí, tá do lado do fio, você tá incomodando sua mãe, rapaz? Pega essa água aí. Mas não, é porque nesse momento eu paro de cuidar da irmãzinha que é pequena, que demanda muito cuidado o tempo todo, entendeu? E vou servi-lo. E assim ele se sente amado. Porque quando a gente tem dois, a gente tem que equilibrar os pratinhos, se revezar no cuidado de um, no cuidado do outro. E muitas vezes, gente, é assim, a gente cobre um santo e descobre o outro, né? Enquanto a gente está ali pondo a outra para dormir, o outro está ali sozinho muitas vezes, né? Precisando da nossa atenção e não tem a nossa atenção. Então, a gente tem que ficar assim, né? Nesse equilibrando o cuidado de um, o cuidado do outro. Então, nesse momento que ele faz esses pedidos, é isso que ele quer. Ele quer essa atenção. E aí, quando meu esposo fala assim com ele, para de pedir, né? Você já é grandinho, já pode comer sozinho. Olha fulano de tal, olha sua irmã. Essas comparações e essa recriminação, essa crítica, faz com que a criança pense não mal do adulto. Ela não pensa que o pai dela está errado. Não, ela vai pensar que o pai dela está certo e que ela está errada em pedir. E que quando ela sentir, que ela tem que reprimir aquela emoção, reprimir aquele sentimento e aquele desejo, né? Então, aí, isso, olha as implicações para a vida adulta. Essa criança vai aprendendo a reprimir os seus desejos, os seus sentimentos, as suas emoções. Por quê? Porque quando eu declaro, quando eu manifesto, eu sou criticado. E isso é muito sério. Eu achei tão bonitinho você falar sobre a questão dos dois, né? Porque eu vivo exatamente a mesma coisa, né? O Vini vai fazer 7 agora, o Felipe vai fazer 3. O Felipe, na verdade, nunca permitiu que eu colocasse comida na boca dele. Eu não tive esse prazer com ele, não. Era o prazer meu, né, gente? Porque ele não quis mesmo. O Vinícius, você contou essa história, eu achei a lembrança, assim, foi recente agora, ele teve uma atividade na escola que falava sobre autonomia. E aí você tinha que marcar lá na apostila da escola os quadrinhos das coisas que você já consegue. Então, você consegue dar o laço no tênis? Sim. Ele foi colocando. Você anda de bicicleta em rodinha? Sim. Você precisa que sua mãe te dê banho? Não. Você... E tal. E aí, quando chegou na comida, ele falou que ele se emocionou. Ele começou a chorar na escola. E a professora, o quê? Mamãe, mas eu não quis falar. E agora eu preciso te falar. Olha o que foi. Ele virou para mim e falou: mamãe, você sabe, né, mamãe, que eu sei comer sozinho, porque eu como sozinho, mas você... Aí ele chora e fala assim, você coloca a comida na minha boca e eu sou muito feliz por isso, porque isso para mim é tão importante, é tanto carinho. É isso, é esse lugar. Como que a gente corre o risco de invalidar? Tomás sabe comer sozinho também. Tem outro significado, gente, do cuidado, do olhar atento para o sentir do outro, né? Eu estava tomando banho com ele outro dia, tô lá no banho e falei assim, me veio uma lembrança da minha avó, eu falei assim, nossa, filho, que saudade da minha avó. Sabe o que ele falou comigo? Sua avó já morreu, né, mamãe? Eu falei, foi, filho, tem muito tempo, mas tem vezes que eu sinto muito por esse sofrimento. Então, gente, o que eu estou tentando? Isso é um exemplo de aprender também a validar o sentido do outro, né? Uma das minhas inquietações aqui também no consultório é ver os meninos chegando aos 13, 14 anos de idade, zero empatia. Ainda ali afundados no egocentrismo da infância, e eu fico pensando, está sendo feito um trabalho? Mas se eu sou invisível para o outro, eu vou construir a característica de empatia em mim? Porque é muito fácil criticar o adolescente. Mas será que esse pai, essa mãe, essa professora e essa cuidadora que estão ali com a criança está conseguindo conduzi-lo à construção da empatia? Que está dentro dos processos que a gente está falando aqui de autoconfiança, autonomia, de tudo isso. Por quê? Para a criança fazer, para ela ser, ela precisa ter um reflexo ali, um adulto que seja o farol, né? Não é para pegar e carregar e forçar essa criança, mas que seja o farol. Então, quando eu falo do meu sentimento, tem pais que me perguntam isso. Isso aí é um grande exercício de validação da criança. Quando meu filho vira para mim e fala assim, mamãe, você está nervosa hoje, né? Filho, hoje eu estou muito nervosa, você me desculpa? Desculpa, né, gente? É um prato que eu carrego aqui do meu lado, assim, que eu vou usando de vez em quando com os meninos. Mas eu faço. Você me desculpa, eu estou muito nervosa hoje mesmo. Ou no dia que eu estava falando, né, do banho lá, que eu lembrei da minha avó e tal, eu sinto muita saudade, e que eu falei para ele, ele viu a minha emoção. Olha que
Que grandioso que é isso. Quando eu falei, nossa, que saudade da minha avó, eu devo ter feito, né, as expressões, sei lá. E ele falou assim, eu sinto muito por esse sofrimento. Foi o jeito que ele tentou me acolher, sabe? E olha a leitura dele. Nossa, mamãe, eu tenho que aproveitar muito meu avô e minha avó. Nossa, porque é importante. Vocês estão entendendo que são os reflexos? Quando a gente valida, as coisas elas acontecem. Agora, a gente está falando de sentimento. Tomás, ele está ali, então se ele está invisível na condição do comer na boca ser mais do que só comer na boca, ele acha que aquilo que ele sente nessa hora ali da alimentação é errado. E uma coisa que eu repito aqui sempre para os meninos, né, e eu acho que a gente tem que pensar muito aqui para todo mundo que tiver a oportunidade de nos escutar, é validar o sentir com exemplo, com manifestação, porque a gente não está no sentir do outro. Eu sempre repito para os adolescentes assim, ó, não seja o desejo do outro. Não faça pelo desejo do outro. Você precisa se respeitar, né? Então eles estão aprendendo isso, esse lugar. Mas se eu nego a oportunidade de experimentar o que é ser respeitado e validado, como que ele vai aprender a conseguir fazer isso? Não é mesmo? Ô, Delaine, e aí a gente citou vocês citaram exemplos maravilhosos, tanto de invalidação na família, quanto de invalidação na escola. E aí a gente entra num ponto, num problema tão complexo, porque as crianças são invalidadas nos lares, nas relações com seus pais, no lugar onde elas deveriam ser acolhidas, aceitas de maneira incondicional. E aí elas vão para a escola com esse buraco, com várias carências, e chegam na escola, né, como a Laura diz nesse livro, Uma Civilização Centrada na Criança, chega a criança sintoma na escola. Uma criança expressando essa realidade que vem de casa, né, que vem do seu lar, que vem da convivência parental. E aí, chega na escola, os professores, na maioria dos casos, também não sabem lidar. E a gente tem uma chuva de diagnósticos irreais, muitas vezes. A gente tem uma escola, na maioria dos casos, despreparada para lidar com a infância e adolescência, organizada num formato que requer da criança aquilo que ela não pode dar. Pelo contrário, uma escola organizada para silenciar, uma escola baseada na disciplina, onde a criança não tem voz e não tem vez, seguindo a lógica do patriarcado, que é o que a gente falou aqui, né? A lógica do mais forte contra o mais fraco. Então, se eu sou mais forte, quem é menor precisa fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu mando, porque eu sou mais forte, então eu estou certo, né? Essa é a lógica. E aí a gente tem pais desesperados de um lado, escola desesperada de outro. No centro de tudo isso, as crianças sofrendo, porque é isso mesmo que acontece. E a gente está aí, cheio de perguntas, cheio de crianças não amadas. E eu gostaria que a gente gostaria muito de te ouvir em relação à tua experiência, né? Porque eu sei que você está o tempo todo com as crianças, ao mesmo tempo está com as escolas. A gente sabe que tem escolas que têm propostas diferentes e que têm, sim, acolhimento, que têm, sim, respeito aos movimentos e ao biorritmo das crianças, às necessidades da infância. Mas a gente sabe que a maioria, infelizmente... Ontem eu conversei com uma professora e olha só o discurso. Ela está trabalhando agora numa escola cívico-militar e ela falou, não, agora melhorou bastante, porque, né, os militares ajudam a manter a disciplina. Meu Deus. Mas eles estão, aí ela falando assim, não, eles estão, tá mais difícil mesmo, tem muitos adolescentes que passam a madrugada no celular, chega na escola morrendo de sono, sem energia para nada, e aí não aprende nada. E aí a gente fica, aí eu falei para ela assim, mas os adolescentes, a maioria deles estão tão sozinhos, né, abandonados.
como que a gente quer também que eles vivam e que eles aprendam, enfim. Então, assim, quais são os teus pensamentos e aquilo que você tem trazido para provocar tanto as famílias quanto as escolas? Compartilhe um pouquinho aí com a gente sobre essas dores tão presentes. Pois é, Liz, olha só para você ver a escola, né? Eu gosto muito de me posicionar como parceira da escola. Se eu consigo esse espaço, né, que a escola abra ali uma oportunidade para eu conversar com ela, escutá-la, porque eu sei que é difícil. Primeiro, a gente precisa lembrar que a escola é uma instituição. Qual que é a intenção da instituição? Institucionalizar. Então, quando tem um grupo, eu crio a expectativa de que vou ter ali, numa sala, 23 crianças funcionando como eu desejo. Horário, rotina, atividades. Primeiro grande impacto da escola é a condição do indivíduo. Individual, único, características totalmente diferentes. Ok, até aí tá tudo bem. Vamos lá, vamos trabalhar. O que a escola, talvez, aonde a escola, né, se perde muito, é em não promover uma avaliação dos pontos relevantes. O que essa criança consegue me entregar? Então, por exemplo, eu tenho uma turma de criança de 6 anos de idade e tem outra turma de crianças de 3 anos de idade. O que essas crianças, de fato, conseguem me entregar? A gente tem que lembrar que uma jornada, né, mínima ali na escola são 4 ou 5 horas. Eu quero que uma criança de 3 anos de idade ou de 6 anos de idade fique 5 horas dentro de uma sala de aula, com 20 minutos de recreio, sendo 15 minutos para se alimentar e 5 para brincar? Eu quero que essa criança fique sentada. Mas e se eu tenho uma criança com muita dificuldade em aprendizagem, ela demanda 40 minutos para preencher o abecedário, mas eu tenho a outra do lado que preenche em 2 minutos. Então a escola, ela se perde porque ela tenta equilibrar o que ela nem ela mesma consegue. E isso vira uma jornada de impossibilidades, né? Um dos questionamentos que eu vejo muito, né, inclusive como mãe, é o meu filho para a escola, a professora faz uma programação da aula dela, tá certo? Ela tem 25 alunos nessa sala, de 6 anos de idade, e aí o meu filho quebra o protocolo porque ele fez a atividade que era para fazer em 40 minutos em 3. E a partir da hora que ele fez, ele começa a andar mesmo. Ele vai, ele cutuca um, ele levanta, ele questiona, e aí, gente, vira o caos. Eu fui à escola, não só com meu filho, tá, gente? Com vários outros, falei assim, que tal a gente ocupar essa criança com coisas melhores? Vamos ocupar? Eu tinha um garotinho aqui, né? Eu vi a Karine falando assim, ai, muito obrigada, você é maravilhosa. Não, não é isso. De fato, não é. É só a escuta. O garotinho veio para mim. Outra escola aqui de Santa Luzia. O garotinho acaba a atividade e foge para o parquinho. Eu também fugiria, gente, porque eu tenho que ficar sentada ali no ócio. Você tá entendendo? Ah, o garotinho não... Hã? Eu ia falar, são coisas tão óbvias. Mas não quer existir o olhar, não quer. As pessoas não querem ver, não querem se incomodar com isso. Aí esse menininho, na época ele era meu paciente até hoje, agora ele está com 13 anos, ele tinha 3 anos nessa época, e ele ia para a escola, inteligentíssimo, e aquela coisa. Aí eu cheguei na escola, aqui, conversei, fui super bem recebida. Primeira coisa, né, gente? A escola abriu a porta e falou, olha, ajuda a gente não está sabendo. O que eu posso fazer? Nossa, maravilhoso. Olha, ele é um menino inteligente. Ele é um menino que chega no consultório, eu tenho um quebra-cabeça de 100 peças, ele monta em 10 minutos. Eu quero não tá em conta. Ele é essa criança. Ele é um menino que ele tem energia. Então, às vezes eu estou conversando com ele, ele sobe no encosto do meu sofá, ele deita, ele rola, conversando comigo. Ele tinha 3 anos de idade, olha só. Aí a escola falou, mas é isso, e o que a gente faz? Eu falei, libera ele, cria estratégias. Quando você tem uma criança assim, olha como que ele deixa de ser invisível, olha como ele deixa de ser um problema quando a gente direciona. Ele tem que ser seu secretário. O dia que você não tiver nada para ele fazer, e ela morria de rir, essa professora, eu falei, Delane, isso é muito engraçado. Você vai pegar um papel, vai escrever assim, para a secretária, secretária Joana, só para ele dar um passeio.
cola e manda um recado para ela. Você leva esse recado para mim lá na secretaria? Estou falando de uma criança de 3 anos que quer se sentir útil, que tem muita energia e precisa gastar. E aí, né, mais uma vez, igual a Karine comentou, nossa, mas ele mudou, muito obrigada. Eu falei, não, vocês fizeram, inclusive, né, foi um trabalho muito bacana, porque foi pai, mãe, avó, tios, escola, todo mundo veio no consultório. Olha, e aí o menino mudou e a mágica era da psicóloga. Não, a mágica foi de todo mundo, eu não vou ficar com a fatia do bolo para mim só não, porque vamos dividir. Porque todo mundo participou e deu um lugar para esse menino de visibilidade. Olhou para ele e falou assim, essa é a necessidade dele. Então, eu falo assim, né, ele durante a jornada dele, né, com o meu paciente, que foram idas e vindas, é claro, então teve lá com os 3 aninhos, depois teve com 8 para 9, e depois ele voltou com 11 para 12 anos. Olha que legal. Eu vi os processos de necessidade. Eu vi o que funciona com ele, aonde ele se frustra, aonde ele precisa ser recompensado, e o que acontece quando ele é visto. Porque o que dá errado é não ser visto. O que o ser humano quer? O que todos nós queremos? Eu quero ser aceita. E aqui amado. Com vocês, inclusive, não é? Eu quero que vocês gostem de conversar comigo. Eu quero que quem estiver escutando se divirta e fale, nossa, que legal isso que ela falou. Não, isso dá para aplicar. Por que a criança tem que querer diferente da gente? Que loucura é essa da cabeça dos adultos que acham que tem que ser assim? Então, quando a escola promove um espaço de conversa real e se disponibiliza em fazer, a mágica acontece e é maravilhoso. A escola é engessada no modelo. O meu marido brinca uma coisa. Se tivesse uma máquina do tempo e alguém lá do passado viesse aqui agora, a única coisa que ele reconheceria era a escola. A única. Meu marido sempre fala isso. Ele fala sim que a escola é uma forma de bolo para informar pessoas, não com informação, forma. É isso. E é real, né? E aí a gente fica tentando quebrar esses processos. Quando isso acontece, minimamente, eu não tenho audácia, nem um desejo lunático de querer que a escola não funcione como escola, não é isso. Eu só quero que, assim, a gente não tem direito de trabalho? Não é, gente? E foi ganho, não foi? Durante as grandes etapas de seríssimos, né? A escravidão, os abusos todos. Será que a gente vai chegar num ponto assim de direito? Porque já tem as questões do bullying, né? Graças a Deus, que já estão sendo revistas pela lei. Será que a gente vai andar por aí, pelo direito? Porque as pessoas se atentam, né? Eu falo que os controles sociais da religião e das leis, né, civis e tal, elas vieram para isso. Será que a gente vai por esse caminho? Porque a escola só precisa se atentar a querer ver o outro. É só isso. Só que normalmente ela não quer, porque é baseada em hierarquia, em regra, nessa questão que você fala, né, do poder, eu sou maior, eu mando, eu defino, você obedece, e não vai funcionar. Então, o que a gente, né, o que eu vejo aqui como demanda de trabalho para a escola, é que a escola queira participar junto com a gente dos processos de mudança, que a gente seja, né, quando eu falo a gente, não somos só nós psicólogos, não, né, somos nós pais e mães, que a gente tenha um canal aberto na escola, que quando a gente chega nas escolas, a gente seja bem recebido, porque a gente não está indo ali brigar, a gente está, meu Deus, ali é o lugar que eu coloco minha vida, minha joia rara, meus filhos, eu quero ir lá conversar, eu quero otimizar o processo, eu quero ajudar, né, muitas vezes eu me coloco nessa fala, olha, eu estou vindo aqui humildemente, com a intenção de te ajudar. Eu posso fazer alguma coisa? Não é isso? E aí, você começa a quebrar, talvez, um protocolo aí de resistência. Porque a gente luta na resistência, né? Contra ela. Então, os processos resistentes, a gente tem que ir assim. E seria muito, muito contraditório, né, da minha parte como profissional, e dentro das questões que eu tenho como bandeira dentro do meu consultório, ir de outra forma. Eu quero ajudar. Eu quero sensibilizar, eu quero participar, informar, né? Levar informações que sejam pertinentes e importantes para ajudar. Eu sempre brinco com as monitoras, né, lá da escola do meu filho, assim, você quer uma criança, vou te dar uma opção, vocês também podem, tá, gente, avaliar o que vocês querem. Você quer uma criança fazendo seus filhos, tá? Hoje, na hora que vocês saírem daqui, aí vocês querem eles fazendo uma pirraça de 2 horas ou de 2 minutos? Porque se você quiser de 2 minutos, eu posso te ajudar.
Se você quiser 2 horas, aí você vai fazendo tudo contrário, irritando bastante essa criança, frustrando, indo na contramão, que você vai ter 2 horas de uma criança bem difícil. É só isso. E para isso a gente precisa mudar de lugar. Não é sobre, Daisy e Kaline, quem sabe mais e quem vai fazer mais. É sobre o tanto que eu estou envolvida no processo. Só funciona com envolvimento. Você falou uma hora do celular, né? Das crianças abandonadas com celular. Cheguei a comentar, acho que com a Karine, em alguma conversa nossa. Eu fui fazer uma viagem há quase 2 meses atrás, e o meu filho mais velho, ele estava numa fase assim, me empresta o celular, eu quero ver só uma coisa, por favor, por favor. Aí, né, aquele cansado, tá. E quando eu ia pegar o celular, 10 minutos depois, era um cenário de guerra. Aí eu comecei, meu Deus. E aí, dentro de mim, teve que haver uma aceitação. Quem tá errado, gente? Sou eu. Não é ele, sou eu que tô errada. Aí eu comecei a pensar, por que eu tô errada? Eu tô cansada. Não justificando, reconhecendo, tá? Eu tô cansada, eu quero ter 2 minutos tomando banho sem ninguém bater na porta, eu quero comer sem ser interrompida, eu dou o celular, ele fica quieto, eu tô errada. E aí eu sentei com meu marido e conversei e falei, bom, eu tenho uma coisa difícil para te contar. A partir de amanhã, não tem celular aqui em casa, inclusive o nosso. Você lembra que eu falei do espelho? É difícil, né? Me dá o celular, mas eu tô, espera aí. Não, só um minuto, espera, só vou responder. Gente, e começou a minha maratona. Para isso, eu me preparei, porque eu me coloquei no lugar dele. A gente está aqui falando de perceber o outro, de validar. Se alguém pega o meu celular na hora que eu quero responder meus pacientes, se alguém fala que eu não posso, isso também me causa frustração. Posso fazer? Criei uma série de estratégias. Os tais famosos Bobbie Goods, as canetinhas, a massinha, a jaqueta, bolo, fazendo bolo, batendo bolo com os meninos 7h30 da noite. Entretenimentos que eles adoram. Moral da história. Pararam de ter acesso ao celular. Eu fiz uma viagem de 11 horas de carro. Não fez falta. Nós brincamos de que carro que vem, colorimos, cantamos em rodízio. Eu escolhi uma música, meu marido escolhia, o Felipe escolhia, o Vinícius escolhia. 11 horas. Por que eu conto isso assim? Não é nenhum mérito meu, não. Eu estou só falando de uma mãe, não é uma psicóloga, tentando resolver da melhor forma aquele erro que era meu. E tendo resultado, porque eu me coloquei, e a mágica não está no tirar o celular. Eu fiquei com uma criança muito mais feliz. O humor desses meninos é outro. A energia. E outra coisa, eu me sentindo muito mais, sei lá, empoderada como mãe, porque eu vi eu participando com eles de forma efetiva em horários que eu não queria, porque eu estava cansada mesmo e não estava afim. Algumas vezes eu tive que falar assim, mãe, olha, esse aqui chegou, aquele Bobbie Goods, um do Harry Potter, a gente coloriu, vamos colorir? Dentro da cabeça da mãe, meu Deus, sério. É sério. Então vamos. Mas aí, quando eu começava a atividade de colorir, era tão prazeroso estar ali com eles que a questão mudava. Então, essa modificação toda no comportamento, na reatividade, né, do meu filho mais velho, que estava demais por causa das telas, veio porque teve uma mãe disposta a passar pelo perrengue, tá, gente? Vamos normalizar as situações, de abrir mão dos poucos minutos ali de folga que a gente tenta criar pra gente, com um facilitador que é o celular. Então, eu assumi isso, peguei essa bandeja aí, mas eu tive lucros, assim, porque eu validei o sentir dele. E aí, o melhor foi escutar ele falando assim, mãe, muito obrigada, você estava certa, eu fico muito nervoso quando eu tenho que parar de ver o celular, e eu estou achando muito maravilhoso, que é assim que ele fala, muito maravilhoso esses momentos nossos de colorir junto e de fazer bolo. Vocês estão entendendo o que é validar? É porque eu acho que quando a gente ficar aqui falando nos termos da psicologia, eu quero que as mães, né, que escutem, falem, validar, o que seu filho quer, o que ele está tentando te falar. É só isso, sabe? Não é criar regrinha da psicologia, faz isso, não. É só sentir, é só se colocar disponível. Só para fechar esse quadro aqui dessa fala, um pai virou para mim e falou assim, Delaine, como que eu faço para, então, saber o que meu filho quer?
Porque às vezes eu olho, ele está ali numa birra e eu não sei. Eu fico nervoso, eu falo, não posso ficar nervoso. Eu não sei o que eu falo uma coisa com ele, ele fica mais irritado. O que eu faço? Gente, e ele falou que deu super certo. Que, meu Deus do céu, como que ele não tinha pensado nisso? Eu só virei para ele e falei assim, se disponibilize. Se coloca à disposição da criança. Porque é assim que eu falo com meu filho também. Você tá bravo? Olha, eu tô ali. Quando você quiser, você me chama, então. Se você quiser um abraço, se você quiser um carinho. Eu sei que você tá nervoso agora. É ruim quando a gente fica insistindo, né? Quando a pessoa não tá bem. Passa um segundo, mamãe, me dá um abraço, então. E aí meu cliente me contou, né, que deu super certo com ele também. E ficou super feliz. Então, gente, o recado é esse. Perceba a sua criança. Veja a necessidade dela. Validar a criança, perceber, é isso, é colocar amor, é ser disponível para a função de cuidar. Sejamos pais, professores, cuidadores, é essa disponibilidade. Isso é validar a criança em todos os ambientes. A receita é a mesma. Perceber quem está ali na sua frente, qual é a necessidade dele. Lindo, lindo, lindo. Gente, nosso tempo acabou! Meu Deus, passa muito rápido, porque é muito bom, é muito É gostoso. muito gostoso. Flow aqui, ó. Quando eu olho, já foi. Delane, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelo chamamento que você trouxe para nós, né? É isso, né? Eu só tenho a agradecer, de verdade, por você nos ter chamado novamente, o seu convite, né? E a sua inquietação nos deu energia, né, para voltar, né? Então, assim, muito, muito obrigada por isso. A gente ama o podcast, a gente ama estar aqui, mas a gente sabe que é também um desafio grande conciliar, né? Como uma amiga minha diz, conciliar todos os astros para que aconteça. Então, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por compartilhar seu coração, a sua experiência. De verdade, recebe o nosso abraço. Delane, muito obrigada. Eu estou muito feliz de te receber aqui novamente, porque, pessoal, Delane já gravou no podcast, tá? Então, vai lá na nossa playlist e escuta o primeiro episódio com a Delane, que foi maravilhoso. E ela vai voltar, porque ela é maravilhosa. E eu queria finalizar esse episódio pedindo para você, né, encorajar as mães que estão nos escutando e que está passando por esses tipos de problemas, né? Esses desafios, tanto com a criança em casa, quanto também, né, o desafio de diálogos, né, de construir diálogos com a escola. Eu queria que você encorajasse essas mães a procurarem ajuda, porque sozinha a gente não dá conta, sabe? A gente não consegue ir muito longe. A gente precisa, sim, de apoio emocional, a gente precisa, sim, de ajuda, né, de profissionais preparados, capacitados, que têm experiência, né, para nos orientar. Então, eu queria que você encorajasse essas mães, que você também disponibilizasse, né, os canais de contato aí, e falasse, né, como que a gente te acha, como que essas mães podem entrar em contato com você e receber, né, esse apoio tão carinhoso, tão acolhedor, né, que você tem. Sim. Olha, Karen, isso é o mais importante, né? Eu falo que a parte mais importante aqui é o acolhimento dessas mães, sim. E isso que você falou sobre encorajar é uma grande verdade, porque o número de mães que chegam aqui no consultório achando que não sabem o que fazer, que os filhos são problemas, que elas não são boas mães. Então, assim, eu começo por aí. Isso não é uma verdade, né? Eu falo que hoje eu sei ser mãe de bebê e de criança, ainda não sei ser mãe de adolescente, né? Em breve nós vamos saber, né, meninas? Então, o que eu quero falar com essa frase? A gente está se construindo junto com eles, nesse papel da maternidade. Então, para essas mães que estão passando as angústias na escola, dentro de casa, sem saber, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou percebendo o que o meu filho está sentindo? Busque ajuda. Eu acho que hoje os processos terapêuticos já não são vistos mais como antes, né? Aqui é uma troca, uma construção. Então, venha conhecer. É um processo que vai trazer autoconhecimento. Você se conhecendo mais, sabendo do que você é capaz, tanto como mãe, como para produzir isso no seu filho, a história é outra. Então, abra seu coração. Tenha segurança para pedir ajuda, né? Dos profissionais que estão aí disponíveis. E, assim,
Não existe essa frase, mas eu já escutei muito, assim, não existe desistência de filho, sabe, gente? Eu preciso acreditar assim. Então, olha, não como dificuldade, como desafio, o desafio que você está vivendo aí na sua maternidade, e fala assim, olha, eu preciso de ajuda, eu sei que vou conseguir produzir modificações e vou conseguir ser muito melhor, então eu vou. Então, gente, só venha. Eu, assim como a maioria das minhas amigas, vamos estar aqui de braços abertos para receber vocês, para orientar, para ajudar. Só não achem que vocês não são capazes e que não estão, né, sendo mães verdadeiras. Eu acho que a maternidade é isso, né? É descoberto o tempo inteiro, é desafio. Então, só venham, só dividam, né, as dificuldades e as dúvidas que vocês têm. Então, é isso, meninas. Estou aqui à disposição, né? Meu consultório é em Santa Luzia, mas eu atendo gente até fora do país, então eu estou em todos os lugares para atender. Eu não sei como vocês conseguem colocar isso, mas depois eu mando, né, o endereço do Instagram. Lá no Instagram tem os contatos aqui do consultório, que facilita muito para todo mundo. Eu vou adorar saber que eu recebi colocar lá. Pacientes que vieram aqui desse ponto maravilhoso. Isso mesmo, nós vamos colocar na descrição do episódio, tá? Então, vai lá e entre em contato com a Deilane, que ela está aí com o coração aí disponível, né, para te ajudar. Eu tenho certeza que será maravilhoso esse encontro. Deilane, meu amor, um beijo no seu coração, um beijo nos seus filhotes, um beijo grande e até a próxima. Um beijo, meninas. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Até a próxima.